Olá, crianças! Bom dia a todos! Hoje, ainda em clima de festa junina, vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. E aí, vocês estão preparados para mais uma semana de estudos? Então, vamos começar, certo? Vamos continuar estudando o gênero textual receita. Sim, vocês já aprenderam, né, as características deste gênero, deste tipo de texto. Vocês aprenderam que toda receita tem um título, toda receita tem os ingredientes, toda receita tem um modo de preparo, né, que é a descrição de como você vai fazer passo a passo a sua receita. Mas hoje vamos continuar estudando para que vocês aprendam ainda mais e fixem aqui, ó, na memória, certo? Hoje, antes do nosso momento de aprender, né, aprender mais um pouco sobre esse gênero, nós vamos assistir a uma história que a tia Erika vai disponibilizar lá no acervo, certo? De atividades de vocês. O nome da história é O Brigadeiro da Dona Maricota. Então assistam e se divirtam, tá bom? Hoje nós vamos estudar no momento Lendo e Compreendendo mais uma vez sobre o gênero receita, como eu falei para vocês. Então, agora vocês vão assistir o vídeo explicativo e depois a tia Erika vai explicar ainda mais sobre a atividade de hoje, tá bom? Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Luciana Pires. Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre gênero textual. Essa aula foi preparada para a disciplina de língua portuguesa para o segundo ano do ciclo 1. E o gênero textual que falaremos hoje, receitas. Então, a primeira coisa que precisamos saber para entender melhor esse gênero é: o que é receita? Receita são orientações que ajudam as pessoas passo a passo prepararem pratos de comida, tá? Então agora você já sabe o que é uma receita. O que a gente precisa de conhecer? Quais são as características das receitas? Então toda receita tem que ter título da receita, ou seja, o nome da comida que irá ser preparada. Outra característica que precisa de ter: ingredientes. É a descrição de todos os produtos que serão usados e as quantidades necessárias. A terceira característica é o modo de preparo. É uma explicação detalhada sobre como a receita deve ser executada. Em quarto, tem a característica tempo de duração e rendimento. Algumas receitas informam quanto tempo será necessário para a realização de todos os procedimentos. Por vezes, também mostram a quantidade que teremos ao final. Algumas receitas não informam nem o tempo de preparo, nem o rendimento, mas não tem problema, mas é uma característica também, tá? Então, eu trouxe para vocês uma receita de brigadeiro tradicional, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é esse gênero textual. Então, vamos lá. A primeira coisa que apareceu aqui foi o nome da receita. A segunda informação que precisa aparecer: ingredientes. Então, vamos lá. Para fazer essa receita, eu vou precisar de uma lata de leite condensado, meia medida de lata de leite, uma colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e 2 xícaras de chá de chocolate granulado. Notem que nessa lista foi informado quais os produtos que nós precisamos para fazer e a quantidade necessária de cada um, tá? Passando por esse, a próxima característica que precisa de ter é o modo de preparo. Então, vamos lá. Numa panela, misture o leite e o chocolate em pó, leve ao fogo baixo e mexa bem até dissolver o chocolate. Junte o leite condensado, a manteiga e, quando ferver, calcule 15 minutos cozinhando sem parar de mexer ou até aparecer o fundo da panela. Retire a panela do fogo e transfira o brigadeiro para o prato untado com manteiga. Deixe esfriar. Espalhe um pouco de manteiga na palma das mãos e, com a ajuda de uma colher de chá, faça bolinhas de 2,5 cm.
Passe as bolinhas pelo chocolate granulado, em seguida coloque as bolinhas nas forminhas. Sirva a seguir. Notem agora que no modo de preparo foram me explicando por etapa quais os procedimentos que eu devo fazer, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, e assim eu vou indo até concluir, tá bom? Terminado isso, algumas receitas também nos informam o tempo de preparo. O tempo de preparo para fazer esse brigadeiro seria em torno de 30 minutos. E o rendimento, eu teria mais ou menos 30 unidades, ou seja, 30 brigadeiros. Então, aqui dá para você entender um pouquinho mais como uma receita deve aparecer para gente, tá? Então, agora, lembre-se sempre disso. Receita é um gênero textual que tem a função de explicar com detalhes como se prepara um determinado alimento. As características desse gênero são nome da receita, ingredientes, modo de preparo, tempo de preparo e rendimento. Vocês sabendo todas essas informações, fica claro qual é o gênero textual assim que vocês visualizarem. Geralmente, na internet, num livro de receita, num jornal, em algum lugar, tá bom? Espero de coração, crianças, que essa explicação tenha ajudado e tirado todas as dúvidas de vocês em relação ao gênero textual receita, tá bom? Então, a Pro deseja bons estudos. Até a próxima aula. Beijo! E esse é o momento da atividade. Hoje nós vamos iniciar um desafio junino. Aliás, vamos dar continuidade ao desafio junino. Sexta-feira vocês fizeram um desafio junino lá na aula de matemática, estão lembrados? E esse desafio saiu empate, hein? 2 meninas empataram, resolveram certinho o desafio, mas hoje nós vamos dar continuidade a um novo desafio, tá bom? Agora, na hora do desafio, o que você vai fazer? Você vai gravar um vídeo lendo o texto que a tia Érica vai mostrar depois desse texto aqui, o texto a seguir. E depois que você ler, que você gravar o seu vídeo, você vai mostrar o seu talento, você vai criar uma arte para ilustrar o texto que você vai acabar de ler, tá certo? Não se esqueça de pintar, você tem que fazer bem bonito, bem colorido, fazer uma pintura bem legal, tá bom? E a atividade de hoje de vocês vai ser no caderno de atividades. Então, você vai criar uma arte, você vai ler esse texto, vai gravar um vídeo para a tia Érica lendo o texto, que é um texto de uma receita, certo? Vocês vão descobrir que tipo de texto é esse e vão criar um desenho muito criativo, uma arte para este texto. Vocês estão vendo aqui, ó, a Magali, né? Ela está comendo algo, mas não pode ser igual ao desenho da Magali, tem que ser diferente, tá bom? E aqui são as atividades que vocês irão estar respondendo, que vocês vão responder no caderno de vocês, tá bom? A tia Érica vai guardar aqui o registro de vocês e também o desafio, hein? Tchau, tchau.